Você já parou para pensar por que algumas pessoas passam a vida inteira ajudando os outros e nunca conseguem receber ajuda de ninguém? Existe um tipo de pessoa que você encontra às vezes, raramente, mas encontra. Ela aparece na sua vida num momento difícil, ela escuta, ela fala a coisa certa. Ela enxerga você de um jeito que quase ninguém enxerga, e quando você tenta se aproximar de verdade, ela some. Não dramaticamente, sem briga, ela simplesmente já foi. Foi para a próxima escola, para o próximo lugar, para o próximo aluno que precisa dela. E você fica ali pensando, por que essa pessoa que tem tudo para amar não consegue ficar? Detachment, lançado em 2011 e dirigido por Tony Kaye, o mesmo de American History X, não é um filme sobre educação. Eu preciso deixar isso claro desde já, porque se você assistiu pensando que era uma crítica ao sistema escolar americano, você viu apenas a superfície. O filme é sobre algo muito mais pesado e muito mais próximo de você do que qualquer sala de aula. É sobre o que acontece com uma criança quando o amor que deveria protegê-la se transforma em trauma. E como esse trauma cresce, se veste de competência, de controle, de inteligência e passa o resto da vida parecendo força, enquanto é, na verdade, a armadura mais sofisticada que um ser humano pode construir. Adrien Brody entregou aqui uma das performances mais subestimadas da história do cinema moderno. E o roteiro, escrito por Cal Lund, esconde nas entrelinhas um diagnóstico tão preciso sobre a psicologia humana que parece cruel de tão exato. Vem comigo porque esse filme vai te impactar da forma certa. Tem uma cena logo nos primeiros minutos do filme que define tudo. Henry Bartz, Adrien Brody, está na frente de uma sala cheia de adolescentes que claramente não querem estar ali. Um deles se levanta, vai na cara dura na direção dele e começa a gritar. Ameaças. Provocações. O tipo de coisa que faria qualquer professor dar um passo atrás. Harry não se move. Ele para, olha para o aluno e fala com uma calma tão cirúrgica que desarmaria qualquer um. Não é a calma de quem não se importa. É a calma de quem já foi tão fundo no próprio sofrimento que o sofrimento alheio não consegue mais assustá-lo. Essa é a primeira pista que o filme nos dá. Henry é professor substituto. Isso não é detalhe, é arquitetura. Ele escolheu especificamente uma profissão onde nunca vai ficar tempo suficiente num lugar para criar laços de verdade. 30 dias numa escola. Depois, vai embora. 30 dias em outra. Vai embora de novo. A vida inteira assim. Repara no que isso significa na prática. Ele é literalmente pago para estar presente sem pertencer. É o trabalho perfeito para quem aprendeu que se aproximar demais é perigoso. Mas aqui tá a coisa que me pegou quando assisti pela primeira vez. Henry não é frio. Quem é frio de verdade não consegue enxergar o que ele enxerga. Logo no primeiro dia nessa nova escola, uma escola pública em crise em Nova York, com alunos violentos, professores esgotados e diretora, Marcia Gay Harden, que está prestes a ser demitida, ele repara numa garota no fundo da sala, Meredith, interpretada por Betty Kay, que é, por sinal, filha do próprio diretor Tony Kaye. Ela é gorda, é isolada, é zoada pelos colegas. E escreve um texto anônimo em sala de aula respondendo à pergunta que Henry fez: como você gostaria de ser lembrado depois que morrer? Ele lê esse texto em voz alta, sem saber de quem é. E o texto fala sobre invisibilidade, sobre não ser vista, sobre sentir que a existência própria não importa para ninguém. Henry para no meio da leitura. Existe um momento nessa cena que Brody entrega com os olhos, sem dizer uma palavra, onde você percebe que ele reconhece algo, não como o professor que identificou um aluno em risco, como alguém que já escreveu esse texto dentro de si mesmo, só nunca colocou em palavras. Esse reconhecimento silencioso é o coração do filme. E aí o filme joga a segunda bomba. Num ônibus, voltando da visita ao avô que está internado com demência e a quem Henry cuida com uma dedicação que vai parecer contraditória mais pra frente, ele vê uma garota apanhar de um homem na rua. Erica, interpretada por Sammy Gale, tem 16, 17 anos. É uma profissional do job que acabou de ser agredida por um cliente que se recusou a pagar. Henry não passa por cima. Ele interfere, leva a garota pra casa, limpa os machucados nas pernas dela, dá comida e permite que ela durma lá. Mas repara no que ele não faz. Ele não aceita quando ela tenta retribuir da única forma que ela conhece. Ele recusa qualquer forma de envolvimento físico. E no dia seguinte, com toda a clareza e gentileza possíveis, ele diz: você pode ficar por um tempo, mas precisa entender que isso aqui não vai virar uma história romântica. Essa cena específica. Eu vou voltar a ela mais tarde porque ela esconde talvez a observação mais poderosa que o filme inteiro faz sobre o que uma mulher que cresceu sem proteção paterna faz quando alguém, pela primeira vez na vida, cuida dela sem pedir nada em troca.
Deixa eu te contar a história de Henry antes de ele ter 7 anos. O filme não entrega isso de uma vez. Tony Kaye constrói em flashbacks, imagens que aparecem e somem, fragmentos, como a memória funciona quando você passou décadas tentando não lembrar. O que a gente vai descobrindo aos pedaços, ao longo do filme, é o seguinte: Henry cresceu numa família onde o avô era da mãe. A mãe desenvolveu dependência de álcool e drogas como forma de sobreviver a isso. E quando Henry tinha 7 anos, ele foi testemunha da mãe dando um fim à overdose. 7 anos. Pensa no que isso faz com uma criança. Não só a perda, a forma da perda. Ver a pessoa que deveria ser o seu porto seguro absoluto, a mãe, decidir que não aguentava mais com você ali, sendo criança. John Bowlby, o psicólogo britânico que desenvolveu a teoria do apego na década de 1950, passou a vida documentando exatamente o que acontece com crianças que passam por rupturas precoces nesse vínculo primário. E o que ele descobriu é devastador na sua simplicidade. Quando o amor da infância machuca ou desaparece, o cérebro aprende uma lição que leva décadas para desfazer. A lição é: apego é perigo. Bowlby chamou isso de apego evitativo. A criança que aprende que confiar é se machucar desenvolve uma estratégia de sobrevivência sofisticadíssima. Ela se torna competente, autocontida, capaz de funcionar de forma impecável sem precisar de ninguém. Por fora parece independência. Por dentro é o isolamento mais profundo que existe. Henry Bartz é o apego evitativo com diploma de professor, e o filme mostra isso com uma crueldade gentil em cada cena. Quando a professora Sarah Madison, Christina Hendricks, tenta se aproximar, Henry a mantém à distância exata para não ferir, mas também para não se comprometer. Quando o avô doente pede perdão no leito, porque mesmo que Henry nunca diga explicitamente, o subentendido do filme é que o avô carrega culpa pelo que aconteceu com a mãe de Henry. Henry o perdoa, com serenidade, com uma maturidade que parece quase sobre-humana. Mas repara no que isso também significa. Henry aprendeu a cuidar do próprio algoz. Visita todo dia um homem cujo peso histórico destruiu a mãe dele, e faz isso com cuidado, porque a alternativa, abandonar, afastar, romper, exigiria sentir raiva, e a raiva exigiria sentir. E sentir é o que Henry passou a vida inteira aprendendo a não fazer. Tem uma cena onde ele vai jantar com Sarah. Ela claramente gosta dele. Ele é delicado, presente, inteligente no jantar, e na hora de ir embora, ele simplesmente encerra. Cordialmente. Sem abertura. Sem futuro. Sarah fica olhando para ele ir embora com uma expressão que qualquer pessoa já teve na vida. A expressão de quem acabou de perceber que não vai conseguir entrar. Agora volta para Erica. Porque aqui é onde o filme faz algo que me deixou em silêncio por uns bons minutos depois de assistir. Erica, ainda nos primeiros dias na casa de Henry, tenta seduzir ele. Não porque ela quer Henry especificamente, mas porque é o único idioma de afeto que ela conhece. É o que sempre aconteceu quando alguém se aproximou. Eventualmente veio o preço. Então ela se adianta. Ela oferece antes de ser cobrada, porque foi assim que aprendeu que o mundo funciona. E Henry recusa. De novo, com gentileza, com clareza. E então faz algo que a Erica provavelmente nunca tinha experienciado na vida. Ele cuida dela sem pedir absolutamente nada em troca. Dá comida, cuida dos machucados, pergunta como ela tá, está presente. E quando ela tenta de novo se aproximar de outra forma, ele diz, com toda a calma do mundo, não é isso que vai acontecer aqui. Mas você pode ficar. Sabe o que acontece com Erica depois disso? Ela floresce. Não de repente, não dramaticamente, mas você vê ela sorrir, vê ela brincar, vê ela existir de um jeito que parece leve pela primeira vez, porque ele virou involuntariamente a primeira figura paterna real que ela já teve. E aí a gente precisa falar sobre o que a ciência diz sobre isso, porque isso aqui não é poesia, é psicologia documentada. Estudos publicados na revista Frontiers in Psychology mostram que a presença paterna real, ativa, não necessariamente biológica, é um dos fatores mais determinantes para a resiliência emocional de meninas na adolescência. A ausência do pai não é apenas uma lacuna. É uma ferida específica que se manifesta de formas muito previsíveis. Dificuldade de estabelecer limites com homens, confundir atenção com afeto, aceitar tratamento que não merece porque nunca aprendeu o que é ser tratada bem por alguém que não pede nada em troca. Erica não estava procurando um relacionamento com Henry. Ela estava procurando o pai que nunca teve. E quando Henry, sem perceber completamente o que estava fazendo, porque a própria incapacidade de se conectar é o que o tornava seguro para ela, entregou exatamente isso, aconteceu algo que o filme mostra sem nunca explicar com palavras. Ela aprendeu que podia ser cuidada sem ser explorada.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que é absolutamente presente com os outros, mas completamente ausente de si mesmo? A filósofa francesa Simone Weil desenvolveu no século XX um conceito que ela chamou de atenção. E quando eu li sobre isso pela primeira vez, pensei imediatamente em Henry Barthes. Weil dizia que a forma mais pura de cuidar do outro é aquela onde o eu desaparece completamente. Onde você suspende seus próprios desejos, suas próprias dores, seus próprios interesses e se torna inteiramente disponível para o que o outro precisa. Ela chamava isso de a forma mais elevada de amor. Mas existe um custo. O que Weil não disse, ou talvez tenha dito de outra forma, é que quando essa anulação do eu não é uma escolha espiritual consciente, mas uma estratégia de sobrevivência aprendida na infância, ela não liberta, ela aprisiona. Henry Barthes não escolheu ser o professor que cuida de todos, ele foi forçado a ser. Porque cuidar dos outros é o único tipo de amor que ele sabe exercer sem precisar receber nada de volta, e receber é o que o aterra. Isso explica uma das cenas mais perturbadoras do filme. Meredith, a aluna que escreveu aquele texto anônimo que foi lentamente se aproximando de Henry, que encontrou nele a primeira pessoa que olhou para a arte dela e disse: "Isso é bom." Tem um momento de ruptura emocional. Ela vai em direção a Henry chorando. Precisa de um abraço. É um impulso completamente humano, completamente inocente. E Henry congela. A professora Sarah entra na sala nesse momento e interpreta mal o que vê. Há uma acusação implícita. E Henry, ao invés de conseguir separar o que realmente aconteceu do que está sendo sugerido, colapsa internamente. Porque a cena ativou algo muito mais antigo. O avô da mãe. O afeto físico entre adulto e criança, na memória de Henry, tem uma sombra. E quando Meredith se aproxima de forma carinhosa, algo em Henry entra em pânico. Não porque ele fez algo errado, mas porque o trauma tem essa capacidade monstruosa. Ele contamina até os momentos limpos. E aqui o filme faz algo que poucos roteiros têm coragem de fazer. Ele mostra que os danos que Henry carrega não são apenas sobre o que foi feito com ele, são sobre o que ele não consegue mais fazer com naturalidade, receber carinho sem sentir perigo. O avô morre, e Henry, que dedicou horas, dias, anos de visita a esse homem, recebe a notícia com uma contenção que parece quase clínica. Mas Brody entrega nos pequenos gestos o colapso que acontece por baixo, um tremer de queixo, um momento a mais antes de virar, e então ele toma a decisão mais dolorosa do filme. Ele manda Eric embora, chama os serviços sociais, arruma um lar adotivo para ela, explica com gentileza e com a firmeza de sempre. E Erika implora, chora. Fica desesperada de um jeito que a gente só fica quando perde algo que já virou âncora. Henry mantém a decisão. E agora para, porque aqui é onde a maioria das análises desse filme para e diz: ele mandou ela embora porque não conseguia cuidar de ninguém, mas eu acho que isso está pela metade. Eu acho que Henry mandou Erika embora porque foi o primeiro ato genuinamente paterno que ele conseguiu executar. Um pai de verdade às vezes precisa colocar o filho num lugar mais seguro do que ele mesmo consegue oferecer. E Henry, com o avô morto, com o peso de Meredith crescendo, com o colapso interno que ele estava tentando conter, sabia que não estava em condições de ser o porto seguro que Erika precisava. Mandá-la embora machucou Erika, mas mantê-la teria sido usá-la como âncora emocional própria. E Henry, mesmo quebrado, mesmo incapaz de receber amor, se recusou a fazer isso. Agora pode dar o like aqui, porque se esse raciocínio faz sentido para você, esse vídeo é para você. E o like ajuda o algoritmo a encontrar as pessoas certas. Essa análise não foi feita para aparecer, foi feita para ser encontrada por quem precisa dela. Voltando, o fim de Meredith é o golpe final do filme. No dia seguinte, ela aparece na escola com um tabuleiro de cupcakes. Ela sorri para Henry. Ele vai até ela tentando continuar a conversa de ontem, tentando consertar o que acha que quebrou. Ela parece tranquila e come um dos cupcakes que ela mesma, Meredith, havia colocado nos cupcakes. Só ela comeu o dela. Quando eu assisti isso pela primeira vez, fiquei olhando para a tela por um segundo sem conseguir processar. Não porque foi inesperado dramaticamente, os sinais estavam todos lá desde o início, mas porque o filme escolheu esse momento de aparente paz, de sorriso, de cupcake, para mostrar o fim. A coisa mais perturbadora não é a violência, é a leveza com que ela vai, como se finalmente tivesse encontrado a saída que estava procurando há muito tempo. O texto anônimo que ela escreveu no primeiro dia de aula. Quem lerá o que ela deixou? Alguém vai sentir falta? Henry leu. Henry sentiu. E não foi suficiente. E isso não é culpa de Henry. Isso é a crueldade específica de chegar tarde demais na vida de alguém que aprendeu cedo demais que não vale a pena ser esperado.
No último dia de aula, Henry fica numa sala de aula vazia. Lê Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher. Em voz alta, para quase ninguém. Tony Kaye escolheu esse conto especificamente e a escolha é cirúrgica. A Casa de Usher é sobre uma família que apodreceu por dentro enquanto manteve a fachada intacta. Sobre como o peso acumulado de segredos não ditos, de dores não processadas, de trauma passado de geração em geração eventualmente destrói tudo, não com um estrondo, mas com um afundamento lento, silencioso, inevitável. Henry lê isso, e você percebe que ele está lendo sobre si mesmo. A casa que afunda não é a escola, é a família que produziu Henry. É o ciclo que começou antes dele nascer, no abuso, na dependência, na morte precoce da mãe, e que ele passou a vida inteira tentando não perpetuar enquanto carregava os escombros invisíveis de tudo isso. E então o filme termina com Henry visitando Erica no lar adotivo. Ela o abraça com uma euforia que comove, não com amargura, não com ressentimento, com a alegria genuína de quem viu o pai aparecer mesmo depois de achado que não ia mais aparecer. E você percebe que apesar de tudo, apesar de cada limite que Henry colocou, apesar de cada vez que ele recuou quando podia ter ficado, ele deixou uma marca, em Erica, em Meredith, mesmo que tarde, nos alunos que passaram por ele durante aquele mês. A filósofa Simone Weil disse que a necessidade mais profunda e menos reconhecida da alma humana é o enraizamento, a sensação de pertencer a algum lugar, a alguma pessoa, a alguma história. Henry passou a vida sendo substituto justamente para nunca ter raízes, para poder ir embora antes de ser obrigado a ficar e se machucar de novo. Mas o filme termina com ele indo visitar Erica, voluntariamente, sem ser obrigado, sem contrato de 30 dias. Esse é o único momento em que Henry vai em direção a uma conexão sem que o trabalho exija isso. E é tímido, é pequeno, é um único abraço numa tarde qualquer num lar adotivo. Mas é dele. Agora eu preciso te perguntar uma coisa. Você provavelmente conhece um Henry. Talvez seja o colega que está sempre disposto a ajudar, mas que some quando você tenta ajudá-lo de volta. Talvez seja um familiar que cuida de todo mundo, mas nunca fala do que sente. Talvez seja aquela pessoa que aparece na sua vida nos momentos difíceis e depois some sem explicação. Ou talvez você reconheça alguma coisa do Henry em você mesmo. Porque tem uma diferença muito sutil entre ser forte e ter aprendido que precisar é perigoso. Entre ser independente e ter descoberto cedo que confiar tem custo. Entre cuidar dos outros por generosidade e cuidar dos outros porque é o único amor que não exige que você se exponha, Bowlby passou décadas documentando o que a infância faz com a capacidade de amar na vida adulta. E a conclusão dele, que leva hoje décadas de psicologia contemporânea para confirmar, é que o padrão que aprendemos com as primeiras figuras de amor da nossa vida se torna o template de todos os outros relacionamentos. Não porque somos fracos, mas porque o cérebro aprendeu jovem e a sobrevivência não espera terapia. Henry não se curou em 30 dias nessa escola, não vai se curar amanhã. Mas ele foi visitar Erica. Simone Weil também disse, quem está desenraizado desarraiga os outros. Quem está enraizado não desarraiga ninguém. Henry passou a vida inteira desenraizado. E mesmo assim, naquele mês, ele deu a Erica e a Meredith algo que ninguém havia dado antes. Atenção real, presença real, mesmo que temporária. E talvez essa seja a pergunta que o filme deixa aberta de verdade. Não é por que Henry não consegue amar? Porque ele consegue. Ele ama de um jeito tão específico e tão custoso que parece quase invisível. A pergunta é outra. Se você passou a vida construindo paredes porque as paredes te mantiveram de pé, em que momento você decide que talvez seja a hora de deixar uma janela aberta? E mais do que isso, quem está do outro lado da janela esperando você decidir?